Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos e irmãs, eu peço desculpa aos irmãos que acompanham aí a reflexão por ontem não ter postado, mas porque não tive condição, mas durante a noite, graças a Deus, nós conseguimos realizar o texto em família. E a reflexão do Evangelho de ontem está no texto. Se você não viu, você vai no vídeo anterior a esse e ver texto em família e procura lá o final do texto e lá vai estar a reflexão do Evangelho. Então, o Evangelho de hoje, dando continuidade ao capítulo 6 de São João, é o Evangelho que está a partir do versículo 52. São João, capítulo 6, versículo 52. Só para recordarmos ontem, no finalzinho do Evangelho de ontem, Jesus disse assim no versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Ele diz que ele é o pão. E depois ele afirma, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Então aqui, quando Jesus faz essa colocação a respeito dele mesmo, só que, como eu coloquei no Evangelho de ontem, São Justino explica, para o império e para aqueles que acusavam a igreja de canibalismo, como também os judeus aqui acreditavam que Jesus estava falando de canibalismo mesmo, de dar a sua carne, a carne no sentido corpo, esse corpo que Jesus falava para eles, Jesus, com o corpo com o qual Jesus agia, fazia sua missão, seus milagres, eles achavam que Jesus iria dar fragmentos do seu corpo, cortar membros, ou que os seus apóstolos, seus discípulos, iriam comer o cadáver de Jesus depois de morto. E isso para os judeus seria impossível. Por quê? Porque para um judeu tocar em cadáver torna-se impuro. E principalmente comer, que era inadmissível o canibalismo dentro da religião judaica. Então, a essas palavras, os judeus começaram a discutir dizendo, como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? E essa pergunta dos judeus, meus amados irmãos, é aonde nos introduz dentro do mistério eucarístico. Porque o mistério eucarístico está exatamente aqui, nas palavras de Jesus, como resposta a essa pergunta judaizante. Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Então veja que Jesus enfatiza que a sua carne e o seu sangue é comida. Então Jesus já deixa claro aqui que ele vai se dar em alimento, ele vai se dar em forma de alimento. Por exemplo, o que é a missa? Sacrifício. Qual tipo de sacrifício? Sacrifício incruento. Sacrifício cruento é aquele onde a vítima é imolada. Por exemplo, o sacrifício que Abraão ofereceu em lugar de seu filho Isaque foi um cordeiro que foi providenciado por Deus. E ali houve derramamento de sangue. Houve a morte, no sentido de a morte física, e o derramamento de sangue daquele animal. O que é a missa? O que é a Eucaristia? Sacrifício incruento. Existe a morte, que aconteceu uma única vez, mas esse sacrifício é em forma
de ceia. Esse sacrifício é em forma de refeição. É um sacrifício incruento, sem o derramamento de sangue. Por isso é que Jesus diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. E aqui Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Veja, existem promessas que Jesus faz para quem se alimentar da Eucaristia. Ele diz, versículo 54, a primeira promessa, pelo menos aqui no Evangelho de hoje, porque são muitas: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Então, quem quer possuir a vida eterna precisa acostumar-se a alimentar-se de Jesus na Eucaristia. E Jesus diz que tem a vida eterna por quê? Porque ele mesmo, Jesus, ele diz: e eu o ressuscitarei no último dia. E esta vida eterna que Jesus diz já é agora. Nós já participamos da vida eterna ao nos alimentarmos da Eucaristia. A ressurreição será a plenificação dessa vida eterna em nós, porque nós não seremos mais interrompidos pela morte. E depois ele diz, a segunda promessa do Evangelho de hoje: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Por isso se diz com a Eucaristia comunhão, até ponto de dizermos primeira comunhão. Eu fiz a minha primeira comunhão, ou seja, quem come a minha carne, diz Jesus, e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isso é comunhão, permanecer um no outro. E aqui no versículo 27, Jesus continua: assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Aqui já vem a terceira promessa para aquele que se alimenta da Eucaristia. Ele diz que quem se alimentar do seu corpo e do seu sangue viverá nele, em Jesus, assim como Jesus vive naquele que o enviou. Ou seja, Jesus disse: eu e o Pai somos um. São duas pessoas distintas, lógico, mas é uma só divindade, é um só ser. Então nós, apesar de sermos, entre aspas, podemos dizer assim, dois, Cristo e eu, passaremos a ser um só. É aquilo que o apóstolo Paulo explica na carta aos Efésios, a partir do capítulo 5, quando ele diz que há um grande mistério, né? Um grande mistério. Ele diz, falando do matrimônio, ele diz que quando o homem e a mulher se unem em matrimônio, apesar de ser dois, se tornam um só. Aí ele diz, há um grande mistério a respeito disso. E ele diz, e eu falo de Cristo e da igreja. Ou seja, ele compara a união conjugal com a união eucarística, com a união entre Cristo e a igreja. E por isso Jesus afirma: este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. E Jesus conclui o evangelho de hoje dizendo, ou melhor, São João conclui o evangelho de hoje dizendo: tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Esses foram os ensinamentos de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Então, meus amados irmãos, que nós possamos pedir a Deus, que nós possamos pedir a Jesus a graça de recebermos as promessas que Jesus nos fez neste Evangelho. E para isso é necessário buscarmos a Eucaristia, porém, fazendo aquilo que o apóstolo Paulo ensina na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. Quem come e bebe do cálice, do corpo e do sangue,
de nosso Senhor Jesus Cristo, sem discernir o corpo e o sangue, come e bebe a sua própria condenação. Ou seja, precisamos discernir que este alimento é Jesus e precisamos discernir que nós não podemos nos alimentar dele fora do estado de graça. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.